A partir de agora, para todo o estado de Goiás, no comando da Fonte TV, canais 5.1, 15.1 e também na Sky, começa a edição semanal do Podcast Liberados com uma entrevista bombástica. 28 anos de cadeia para Bolsonaro e ainda surpresas fortíssimas com um advogado criminalista reconhecido em todo o país, Dr. Cacai. A seguir. O Brasil tem um sonho. Milhares de brasileiros têm um sonho. Tirar do papel o desejo de uma vida digna. Comida na mesa. Oportunidades. Casa própria. Crédito para empreender. O Brasil tem um sonho: romper o ciclo da pobreza. E em Goiás, esse sonho está saindo do papel. Nosso estado teve a menor taxa de pobreza da sua história e a maior redução de extrema pobreza do país. Resultado do trabalho do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil, com mais de 30 ações que combatem a fome, cuidam e emancipam as famílias. Já são mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas por este programa inovador que está sendo copiado em outros estados e já virou exemplo para o país. Goiás Social, fazendo de Goiás o estado número 1 também em superação da pobreza. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e sempre Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas de seus familiares e amigos neste 2025, hoje domingo 23 de março, como sempre é dia de Podcast Liberados, o programa de entrevistas mais comentado neste ano na televisão brasileira. Agradecidíssimo de novo nas redes sociais, os jornais Estadão, Folha, O Globo, Metrópolis, Veja. A última entrevista da ministra Gleice Hoffmann foi de uma repercussão incrível. Um abraço aos 190 países que podem nos ver pelos aplicativos Smart TVs de iOS, Android, Samsung, enfim, tudo no comando, na direção da Sul TV. Canais abertos e fechados por todo o país. Bem, minha irmã guerreira, a brasileira, símbolo das quadras para o mundo e hoje exemplo na vida pública como senadora aqui no Distrito Federal, onde estamos de novo para começarmos uma entrevista com um homem que é, sem dúvida alguma, o melhor advogado criminalista do país, mais culto, mais preparado, mais comentado, mas também é polêmica em Leila do Vôlei. Um pouquinho, mas super gentil. Como nos recebeu aqui na casa dele. Prazer, Cacai, muito bom estar com você aqui nessa entrevista do podcast. Uma alegria, uma honra, Leila, Cajuru. O Cajuru é um amigo querido e é sempre bom conversar com quem entende um pouco do Brasil e, evidentemente, poder divergir de uma forma que faça avançar o pensamento. Muito legal. Bom, você já entrou, então, me permita, Leila, com a palavra divergir. Você que está do outro lado, meu único patrão, fique à vontade com as suas opiniões, mas preste atenção. Por que se tornou polêmica a carta aberta do advogado Cacai, amigo pessoal do presidente Lula, que também é apaixonado por ele? E por que todo mundo quis interpretar como crítica ou alerta? Eu prefiro, e te deixo à vontade para você falar sobre essa carta aberta ao presidente Lula e o que você comentou, Cacai, eu prefiro a palavra alerta. Na verdade é um pouco um alerta mesmo. Na realidade, Cajuru, aquela carta era mais um documento. Eu não tenho rede social, só tenho WhatsApp. E eu fiz para 10 amigos, um deles vazou. E aí começaram a me ligar, e evidentemente eu tenho que assumir o que eu escrevi. A minha intenção era mesmo saber das pessoas mais próximas o que eles estavam achando de certas dificuldades que eu aponto e tenho a obrigação de apontar. E eu já falei da tribuna. Eu não sou político, mas faço política institucional a vida inteira. Estou fazendo política aqui, eu vou conversar com vocês. Eu advoguei para 4 presidentes da República, mais de 90 governadores, ministros e tal. Então, eu acho que todos nós temos essa obrigação de discutir a situação do país. E eu me preocupo com o Brasil. Me preocupava, naquele momento da carta, me preocupava bastante. Então eu fiz quase um desabafo, um alerta, é boa a sua observação.
E aquilo virou um rastilho de pólvora, né? De repente eu Nossa Senhora. recebi telefonema de 13 ministros, dizendo eu gostaria de poder dizer o que você está dizendo, mas não posso. Isso. E de várias outras pessoas e tal. Aí a Andréa Sadi pediu para publicar, eu falei, olha, já não é mais minha, é pública, eu tenho que respeitar o jornalismo e tal. Mas eu acho que foi importante para ter essa possibilidade de discussão. Agora eu estava no Carnaval no Rio de Janeiro é muito irreverente, cheguei num bailinho no centro da cidade, tinha centenas de pessoas, e quem estava tocando falou, quem está chegando aí, o Cacá, escreve uma carta para mim. Muito bom. Então serviu para isso, eu acho que serviu para discutir o assunto. Um empresário importante veio falar comigo, Cacá, obrigado pela carta. Agora, claro, deve ter tido muita gente Eu também falo obrigado. Eu penso, uma semana antes da sua carta, eu dei uma entrevista à Rádio Bandeirantes, onde eu falei exatamente isso, sobre o isolamento do meu amigo há 35 anos, o presidente Lula, e eu fui mais duro do que ti, porque eu culpei a Janja. Na verdade, E falei isso na tribuna do Senado. E eu sei que não é por maldade dela, é por amor dela, é por proteção a ela, pela saúde dele, mas ela tem que entender que politicamente ele não é mais aquele Lula da dona Marisa, a meu ver. a minha questão é política de uma forma mais geral, né? Assim, eu tenho muito amigo senador que diz da dificuldade que está tendo de conversar, de fazer política. Total. Isso é uma questão, não é dirigida a uma pessoa. Na verdade, até foi interessante que a Globo News pediu para eu falar em seguida no programa com o Guedes e com a minha querida amiga Júlia. Eu assisti. E ele me perguntou como se eu estivesse, na verdade, rompendo, assim. Eu não sou político, mas... Eu falei, não, absolutamente. O meu candidato é o Lula, eu vou trabalhar para ser reeleito. E, na verdade, o que eu falei é exatamente para isso. Não é dirigido a uma pessoa, a duas pessoas. É dirigido a uma forma de governar. Porque eu vi, na época da Dilma, um senador bastante conhecido, não vou dizer o nome, me procurar e falou, Cacá, tem um ano que eu estou tentando falar com a Dilma. Ele era do PT. Ele era um suplente, não era? E aí você veja o seguinte, sem fazer política em Brasília, você que é senadora da República, você não consegue, evidentemente, fazer chegar à população. Mas eu acredito que o Lula tem plena condição de recuperar toda a popularidade, porque ele no bom sentido, ele é um animal político. Ele é um homem que sabe cativar, sabe conversar, e tem que fazer o que sabe fazer, que é política. Perfeito. Leila do Vôlei Admirável. Obrigada. Você já defendeu inúmeras figuras públicas, né? Casos que tiveram repercussões assim, negativas, muitas vezes, né, perante a opinião pública, e também teve uma reação midiática muito forte dentro da sociedade. Como é que você lida com esses casos? Eu sei que você é um profissional, é preparado para isso, mas assim, como é que você lida na tua parte pessoal, no seu dia a dia, tratando de ações, né, de processos tão pesados assim? Leila, eu acho que você tem que ter paixão pelo que faz e responsabilidade. Eu sou apaixonado por direito penal. Minha vida realmente é poesia e direito penal. Uhum. E quando eu pego um caso, eu não admito a hipótese de criticar o cliente em público. Então, assim, eu me apaixono pela causa como um todo. E acho que eu tenho a obrigação de zelar pela imagem dele. Então, muitas vezes, a gente é criticado também por pegar casos de inimigo público número 1. Tanto banqueiro como político. Então, o que eu faço? Eu tenho um critério de só pegar uma causa que eu acho que tenho realmente um direito que eu possa defender da tribuna do Supremo Tribunal Federal frente ao Brasil inteiro. Essa é a primeira coisa. Depois eu tenho certos cortes. Eu não trabalho para tráfico, eu não trabalho para crime organizado, eu não trabalho... Tem uma série de coisas. Uhum. E depois que eu tenho essas condições de fazer esse corte, por exemplo, Bolsonaro me procurou para advogar para ele. Eu me sentei com ele no Piantas, no restaurante que eu tinha. E eu sei a sua resposta para ele. Eu falei, quando ele começou a falar, eu falei, olha, eu não gostaria que o senhor continuasse, porque eu não vou advogar para o senhor. É um direito que o advogado tem. Ele me disse, mas por quê? Eu falei, olha, eu posso dizer, mas é melhor eu não dizer. Entendi. Então, assim, eu acho que você faz um controle prévio, né? Assim, eu advoguei para muita gente que era inimigo público número 1 e que, no final, nós ganhamos o caso. Foi absolvido. Claro que as pessoas não entendem, vocês que trabalham com mídia, a força que tem a mídia. Eu me lembro que eu advoguei para o Duda Mendonça no Mensalão e ele foi um dos poucos absolvidos. Nós ganhamos o caso dele. Mas quando eu fui jantar com ele à noite, ele falou, Cacá, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mas no imaginário popular, e ele entendia de imaginário popular, que ele mexia com isso, eu sou condenado.
É uma condenação prévia, né? Então, assim, eu me preparo para poder entrar num caso e defendê-lo sob todos os aspectos, tanto da tribuna, tecnicamente, quanto num restaurante. Acho que o advogado tem que fazer isso, porque, veja bem, o escritório é pequeno, mas eu tenho 200 casos igualmente importantes. Mas, em regra, a pessoa que está sendo denunciada tem um caso, é a vida dela. Porque o direito penal você tem a honra, você tem a liberdade, são os valores, evidentemente, que mais interessam a cada um. Então você tem que saber que vai entrar para fazer uma defesa plena o tempo inteiro, assim, visceral. Eu faço defesa visceralmente. Eu posso concluir? Claro. Nesse sentido, eu sei que o seu escritório é pequeno, né? Assim, perto da tua credibilidade. Pequeno o quê? Fisicamente? Não, ele só Nós tem... somos 6 advogados. São 6 São advogados. 6 craques. Não, tudo bem. Tem mas, uma assim, mulher lá, querendo a ou doutora não, Lili. Mas pela procura, Álvaro. pela, digamos, a credibilidade que você Turbay. alcançou a nível nacional, é um escritório relativamente pequeno, né? Perto de outros. E como é que você lida assim? Como é que é o critério de seleção? Olha, primeiro assim, foi uma opção, né? Quando eu estava começando a advogar, comecei a pegar casos mais importantes, eu tive muita proposta para crescer o escritório. Hoje não estou criticando quem cresce, não. Sim, Você sim. tem escritórios com 100, 300 advogados. Eu prefiro ter, especialmente no direito penal, você não pode estar num restaurante e entra um cliente seu, que a vida dele está nas suas mãos, e você não sabe nem onde está o processo. Eu sei onde estão todos os processos do escritório. Por isso, de cada 20 casos que bate lá, eu pego um. E outra coisa, eu tenho 40% da minha advocacia pro bono. Pois é. Então é uma coisa outra que eu coisa. realmente me dedico a fazer. Agora, hoje nós somos 6 advogados, éramos 3 durante muito tempo. Quando eu comecei a fazer muita palestra aqui, fora do Brasil, eu precisei crescer, mas não quero passar de 6 não. São 3 homens e 3 mulheres, os meninos são sensacionais. Então, assim, é muito bom trabalhar com o que você gosta, né? Perfeito. Você tem que fazer, eu faço com paixão. Eu pego um caso, às vezes eu me apaixono pelo caso, vejo da dificuldade do caso, mas se tiver tecnicamente uma defesa, isso é uma questão importante, assim. Você fala, como é que você escolhe? A pessoa me procura hoje, eu falo, olha, mande antes, se já tiver o processo em andamento, por um e-mail, porque eu estudo antes de conversar com o possível cliente. Porque se um cidadão vem de fora do Brasil ou vem de São Paulo, quando ele chega a conversa dura 2 minutos, porque tem matéria que eu não faço, matéria que eu discordo. Eu só pego uma causa se eu efetivamente achar que tem um bom direito. Sabe por quê, Leila? Eu chego no Supremo Tribunal Federal, advogo no Supremo há 40 anos. Não tem como eu sentar com o ministro Supremo, Cajuru, despachar um memorial com uma tese que o ministro vai ver que eu não acredito nela. Vai falar comigo, Cacai, o que você está fazendo aqui com essa tese? Entendeu? Então, assim, a gente faz um corte bem interessante. A DC 43, da presunção de inocência, talvez tenha sido o processo mais importante penal no Brasil dos últimos anos. Eu fui autor da primeira. Não entrei por causa do Lula, foi o que soltou o Lula foi solto por causa dessa ação. Mas eu entrei por causa do sistema carcerário brasileiro. A preocupação permanente com o sistema carcerário. Nós estamos conversando aqui em Brasília, a 10 quilômetros daqui tem um sistema penitenciário, tem a Papuda, com condições extremamente frágeis de garantia ao cidadão que está preso. O cara perde a liberdade, mas não perde os demais direitos inerentes ao cidadão. Então é um pouco eu diria assim, essa mistura que faz o meu escritório de advocacia. Olha aqui, doutor Cacai, na resposta anterior você falou o nome do Bolsonaro e usou a palavra absolvido. Depois de amanhã, o Brasil, todo vai estar esperando, e até quarta, né? São 25 e 26, portanto, depois de amanhã e quarta, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF em relação a ser ou não réu. Qual é a previsão sua? Porque você é um profeta e é difícil juridicamente você errar. Eu acompanho, evidentemente, desde o início, escrevo muito sobre esse processo, esse caso como um todo, a tentativa de golpe e tal. E desde setembro, eu escrevi alguns artigos dizendo o seguinte, se o doutor Paulo Gonet denunciar, o processo vai durar de 7 a 8 meses. À época todo mundo ficou meio perplexo, mas são 500 testemunhas, 300 testemunhas e tal. O que acontece? O doutor Paulo denunciou no final do ano, eu disse, até março vai estar recebida a denúncia. Semana que vem vai ser recebida a denúncia. Talvez não dure nem 2 dias. Pode durar, porque vão ser 7 sustentações orais. Então, com isso, você tem um tempo mais a do doutor Paulo Gonet. Mas esse processo, o que a gente tem que ver, tecnicamente falando, estou falando como advogado, eu só advogo crime há 40 anos. Todas as preliminares que são levantadas, todas já foram decididas pelo Supremo.
A gente tem que ver, Cajuru, e você sabe disso, que tem 400 e tantas pessoas condenadas pelos mesmos fatos. Sim. Então, a materialidade está posta, as preliminares foi 10-1, 9-1, porque evidentemente o presidente acho que não votou, porque ele era o agravado. Mas então, veja bem, o que se vai discutir é tão somente a autoria. E a autoria, evidentemente eu li a denúncia, ela está cabalmente comprovada. Esse é um julgamento bastante rápido, a não ser que os ministros queiram fazer votos longos para a história e tal. Eu até sou contrário a isso, eu acho que o advogado tem 15 minutos da tribuna, o ministro deveria ter meia hora para ler o voto. Ele pode levar um voto de 70 mil páginas, mas ele não pode, no meu ponto de vista, eu acho que é ruim para o Poder Judiciário, um ministro que fica a sessão inteira lendo o voto. Você fala, o voto está aqui, quem quiser ler vai ler, pode ler, disponível. Então, esse processo nada justifica nem durar 2 dias, do meu ponto de vista. Acontece sustentação oral, eu não vi nenhuma preliminar que vai ter destaque diferenciado. O foro do Supremo, pacífico, já está colocado. Todos. Querer impedir o Alexandre de Moraes é algo que é teratológico. Por quê? Porque fizeram um plano para matá-lo. Veja bem, Lira, quem está sendo denunciado, quem é réu ou quem é investigado, não tem o direito de escolher o seu julgador. Então, assim, o Alexandre, o cidadão acha duro, faz um plano para matá-lo. Aí distribui para o Gilmar. Aí o advogado fala, esse também vai condenar você. Aí faz um plano para matar o Gilmar. Não é assim que funciona. Sim. Os impedimentos têm que estar previamente estabelecidos. Então, eu acho que o julgamento vai se dar, talvez num dia só. Espero que os ministros possam ler o voto de forma mais concisa. E, no máximo, na terça-feira, Bolsonaro e os generais serão réus no processo penal do Supremo Tribunal. Tá, rapidinho, me permita. Até porque a gente começou hoje com 2 perguntas cada um, porque às vezes o gancho é seu. Como eu te fiz a pergunta, você falou em placar. Eu acho que você tem essa curiosidade, e você aí de casa com certeza tem. Que placar você espera entre os 11 ministros com o Bolsonaro sendo condenado e réu? Veja bem, é uma questão extremamente importante. A sua pergunta você pergunta os 11 ministros. Em 2023, houve uma mudança no regimento. Essa mudança levou os julgamentos originários criminais para a turma. Então, eu sou favorável que todo julgamento originário criminal deveria ser no plenário. Só que o regimento do Supremo tem força de lei. Então, esse processo vai ser julgado na turma, já está definido. Essa é uma das preliminares que foi levantada. Evidentemente, a advocacia tem o direito de levantar o que quiser, a defesa é ampla, mas já está definido, vai ser a turma. E vai ser 5-0. No meu ponto de vista, o recebimento vai ser unânime. 5-0. 5-0. Agora, veja bem, Cajuru, as pessoas falam, mas não deveria ser no pleno? Deveria, mas então tem que mudar o regimento. Porque, por exemplo, semana passada foi julgado, acho que 67 pessoas e condenadas pelo pleno. Por quê? Porque eram denúncias apresentadas e recebidas antes da mudança do regimento. Quer dizer, se nesse momento, claro, o ministro Supremo, ele é quase um deus, ele pode quase tudo, ele poderia dizer, embora eu tenha dito uma vez da tribuna do Supremo, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Mas se alguém levantasse para ir para o plenário, poderia ser votado isso. Mas daria ensejo a nulidade de todos os 400 e tantos que foram julgados anteriormente. Então, assim, o regimento hoje prevê, desde 2023, que os fatos e as denúncias apresentadas posterior a 2023 são julgadas na turma, primeira turma. Então, eu penso que segunda, no máximo terça-feira, os 5 ministros da primeira turma vão receber a denúncia e vão torná-los réus. Leila, querida. Cacai, nós temos aí pelo menos mais de 400 pessoas já julgadas. Eu queria que você faça um pouco das penas que foram estipuladas para essas pessoas, o que você acha, tecnicamente falando. E essa polêmica sobre a anistia. Né? Tivemos uma manifestação recentemente lá no Rio de Janeiro. E aí eu gostaria de ouvir um pouco da tua opinião com relação à anistia e o julgamento desses 400 presos. Leila, mais de 400. Uma das questões mais difíceis é você ver um julgamento onde tem penas de 17, 18 anos, 20 anos e tal. Eu, que sou um abolicionista penal, sou contrário à pena de prisão, salvo em casos extremamente necessários, posso dizer que essas penas enormes assustam. Por exemplo, o cidadão é condenado por ter matado alguém em homicídio simples, 6 anos. Alguém tenta um golpe de Estado, que é tão grave quanto, sob alguns aspectos mais grave, porque seria sufocar uma sociedade inteira,
e penas de 17 anos. Mas é impressionante como ninguém tem obrigação de ter formação jurídica. Sim. Eu sou advogado. No Brasil, todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Uhum. Esses que foram condenados foram denunciados por 5 crimes. O que restava ao Supremo? Ou absolver, seria um absurdo. Nós tivemos uma tentativa evidente de golpe. As pessoas falam, mas não teve golpe. Não, se tivesse golpe eu não estava aqui. O crime é tentativa de golpe. Porque quem faz o golpe e ganha, conta a história, escreve a história. Então nós, democratas, teríamos dificuldade de viver num sistema ditatorial. Uhum. Então a tentativa é o crime. Agora, as penas, aí é uma tristeza, por quê? Porque as penas mínimas são muito altas. Eles foram condenados, Cajuru, a penas mínimas, só que em 5 crimes. Sim, 5. E aí você tem um concurso material e você soma as penas. Claro. Então, é uma pena, na verdade. Sim. Você vê uma pessoa que está ali, às vezes sem maior importância nessa cadeia golpista, nessa estrutura da golpista, mas o Supremo tinha 2 opções. Ou condenava ou absolvia. Absolver seria um absurdo, e condenando a pena mínima é 13, 14, 15 anos. Por exemplo, Bolsonaro, que é indiscutivelmente o líder, quem se beneficiaria mais com o golpe. Não tem saída, ele vai pegar 28 anos de cadeia. 28? Eu acho que 28. Caramba. Eu fiz um cálculo pela importância dele na estrutura, ele vai pegar 28 anos de cadeia. Porque não pode a tiazinha que estava lá, que participou, que tem que ser condenada e tal, pegar 17 anos e o líder pegar 17 anos. Ele vai superar Mandela e Martin Luther King. Mandela foi de 27. É uma tristeza, mas assim, é um fato. Ou você condenava, ou você absolvia. Condenando, tinha que condenar, somando as penas mínimas. Muda o Código Penal, é uma sugestão. Não coloque pena mínima para os crimes, entendeu? Colocar assim, olha, você, no direito eleitoral... Os meus projetos é pena máxima. Muito esclarecedora a tua fala. Serviu para nós. É muito engraçado que o direito eleitoral, como os deputados e senadores têm interesse, tem uma série de crimes que não tem pena mínima. Sim, verdade. Entendeu? Bota 0, por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que estava ali que deveria, por exemplo, foi apresentado, e as pessoas não falam sobre isso, uma hipótese de você aderir a uma ANPP para não ser processado. Por incrível que pareça, teve bolsonarista que foi preso dentro do Supremo Tribunal e não aceitou a ANPP. Falou, não, eu quero ir para o processo. Condenado a 17 anos. Então a gente tem que ver o processo como um todo. Eu sei que a pena assusta realmente, mas esse é um fato jurídico técnico. Na questão da anistia, eu gosto sempre de lembrar uma coisa para mim importante. O Lula ficou preso 580 dias. Eu vi várias manifestações dele, todas elas no seguinte sentido: eu vou provar minha inocência. Eu fico preso o tempo que for preciso, mas eu vou provar minha inocência. Esses que estão me acusando hoje vão ser responsabilizados. O CNJ, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar e que infelizmente o Congresso Nacional não entrou nessa luta. O CNJ, num trabalho específico, brilhante do corregedor Salomão, aprovou um processo julgado em plenário contra o voto do presidente Luiz Roberto Barroso, imputando o crime de peculato, corrupção e organização criminosa a Moro, Deltan e todo aquele grupo. E é o que o Lula falava. O Lula não falou em anistia nenhuma vez. O Bolsonaro está criando uma figura, desculpa, mas esdrúxula, que é uma anistia sem ter sido condenado. O Bolsonaro ainda não é réu, vai ser réu a partir de quarta-feira. Mas ele já está querendo uma anistia. Quer dizer, é o que o Lula fala, do meu ponto de vista, com muita propriedade. É um reconhecimento de culpa, de responsabilidade. Como é que você acha que toda essa ação é que ele já está militando em causa própria, que eu já sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com quem está preso? Não está preocupado com nada, preocupa com ele e com a família dele. Claro. Então, assim, tudo isso é fazer um movimento que é legítimo. O Congresso tem legitimidade, evidentemente, para julgar os projetos que chegarem lá. Claro que vão passar pelo crivo do Supremo. Então, assim, no meu ponto de vista, eu até fui contrário agora à esquerda e os democratas estão convocando uma manifestação contra a anistia para o dia 30. Para que isso? Eu fiz um artigo sobre isso. Logo liguei para o Boulos antes, por respeito a ele. Falei, Boulos, a melhor coisa contra a anistia foi Ela aconteceu. Aconteceu. O fracasso. Ele falou que ia levar 1 milhão de pessoas, levou 18 mil. Então, assim, a anistia é uma coisa que nós temos que pensar com muito cuidado. Leila, é só você pensar o seguinte. A ditadura militar, que durou tanto tempo no Brasil, veio uma anistia que, à época, foi muito bem recebida por diversos motivos.
No entanto, não houve a responsabilização dos militares, dos torturadores, do que mataram. O Bolsonaro, no dia do impeachment da Dilma, ele votou pelo impeachment dentro da Câmara, elogiando o torturador Brilhante Ustra. A Câmara não fez nada, ali era motivo de abrir um processo, do meu ponto de vista, por quebra de decoro. Então, esse homem que elogiou um torturador, que foi torturador da própria presidente Dilma, veio a ser presidente da República. A gente tem que ter um encontro com a história. Não é possível, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento ainda tenso, porque eu penso assim, nós vivemos 4 anos de um governo fascista, que quebrou todas as estruturas democráticas, basicamente de todas as áreas do Brasil. Nós tínhamos um Congresso Nacional parte cooptado e parte omisso, infelizmente parte que resistia, pequena parte, você inclusive. E se o judiciário tivesse cedido, nós estaríamos vivendo uma ditadura. O Poder Judiciário, que é um poder patrimonialista, machista, misógino, racista. Eu comentei com você uma vez, você abre o livro do Tribunal de Justiça de São Paulo, são 300 e tantos homens brancos, abastados, não tem mulher, não tem negro. No entanto, foi esse poder reacionário que, no meu ponto de vista, sustentou a estabilidade democrática. E as Forças Armadas nesse processo? Desculpa. Não, tudo bem. Não, as Forças Armadas... Junto aí, porque eu quero pegar uma palavra que você falou de família, que ele não pode perder esse gancho. As Forças Armadas tiveram um papel porque fundamental. Ela teve um papel fundamental. Fundamental, não tenha dúvida. Se naquele momento os 3 comandantes aderissem, existia uma possibilidade grande de nós termos um problema muito maior. Eu acho inclusive, o papel do Zé Múcio, que é muito criticado, eu gosto imensamente dele. Acho que o papel dele fundamental, porque ele veio para colocar aí essa dificuldade de você lidar com as Forças Armadas. Você veja bem, o ministro da Aeronáutica, num depoimento formal sobre o compromisso de dizer a verdade, disse que o comandante do Exército disse ao Bolsonaro: se continuar, eu sou obrigado a prendê-lo. Isso é uma coisa inacreditável. Quer dizer, a força que tem as Forças Armadas nesse momento. Eu acho que foi muito importante. No entanto, você veja bem, infelizmente, nós temos o chefe da Marinha, no dia 24 agora, vai virar réu. Pois é. Aquele que aderiu tem que ser responsabilizado, evidentemente. E vai ser responsabilizado. Eu fui na posse detesto posse, mas eu fui na posse da Elizabeth, que eu achei muito simbólico, no STM. E o discurso dela foi lindíssimo. E lá a conversa inteira que existia era: além disso, tem que ser responsabilizado dentro das Forças Armadas. Eles vão todos perder a patente. Eles vão ser condenados, vão ser presos e vão perder a patente. Presta atenção. Quando, na pergunta anterior, você falou de família, não tem como não falar, Leila, neste final de semana, também mais uma metralhadora repercutida de Dr. Cacai no seu artigo do Poder 360, sobre o que você realmente falou. Eu gostaria que você resumisse melhor, para muita gente que não soube, um artigo sobre Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, Dr. Cacai. Olha, eu fiquei muito indignado com a postura dele e muito indignado com o Congresso Nacional. Quer dizer, a Câmara tem a obrigação de abrir um processo de decoro contra esse deputado. Porque, veja bem, no mínimo 2 crimes ele cometeu. Ao você, especialmente um homem público, vai aos Estados Unidos e pede que os Estados Unidos interfira no Poder Judiciário brasileiro, isso é de uma gravidade enorme. Eles foram contra a revogação da Lei de Segurança Nacional. Se fosse na Lei de Segurança Nacional, tinha um crime específico desse que dava 30 anos. Ainda assim, remanesce 2 crimes, pelo menos, no Código Penal. Veja bem, o que eu disse? O Brasil ainda não saiu desse período de instabilidade. Nós, de alguma forma, somos pessoas públicas, você especialmente que é senador, e você que tem, além de ser senador, tem uma voz nacional enorme, tem a obrigação, no meu ponto de vista, de chamar essa discussão. Pode um agente público ir para fora do Brasil, pedir que tenha uma intervenção no Brasil? Veja bem, teve um senador da República, não me lembro o nome, que gravou um videozinho patético, onde ele fala expressamente: os Estados Unidos, por favor, invadam o Brasil. Ninguém fez nada. Eu sei que é. Tem uma semana, 10 dias. Aí você tem agora um deputado federal, claro, ele está julgando no desespero para tentar, até digo mais, eu acho que esse ato da anistia lá no Rio de Janeiro, com toda aquela provocação incrível, 4 governadores, só não tinha gente, mas com políticos ali, xingando o ministro de assassino, no meu ponto de vista, ele está forçando uma prisão.
porque ele sabe que vai ser condenado. Eu acho que o Bolsonaro força uma prisão para tentar criar um fato novo. Agora, você perguntou uma coisa importantíssima de discutir no meu ponto de vista. Pode um agente público, especialmente deputado federal, filho de um ex-presidente da República, ir aos Estados Unidos para falar, ele falou que conversou na Casa Branca para poder fazer uma interferência no Poder Judiciário brasileiro. Isso é um escândalo. Tem que ter uma investigação, inclusive eu fiz isso, conversei na Procuradoria-Geral da República, e acho que tem que ter uma investigação interna dentro da Câmara. Nós temos que nos dar o respeito, Cajuru. Como é que você pode ter... Veja bem, qual foi a resposta do pai dele, do Bolsonaro? Foi assim, o Brasil não terá paz nem tranquilidade. Eu faço literalmente essa transcrição no artigo. O Brasil não terá paz nem tranquilidade nem estabilidade democrática se não vier uma ajuda de fora. Ou seja, um ex-presidente da República que bateu continência para a bandeira americana, chamando os Estados Unidos para interferir na política interna brasileira e para interferir na Corte Suprema. Isso é um escândalo. Leila, querida. É impressionante, né? Assim, uma aula. É uma aula. Viu? Eu ia falar exatamente essa palavra. Uma aula. Agora eu queria retomar um pouquinho, né? Você falou um pouco da polarização, né? A gente vive um cenário ainda muito polarizado. Você acha que a gente vai ter tempo até 2026 para diminuir esse ambiente, esse clima tenso? Ou você acha que 2026 vai repetir o que está acontecendo, o que acontece desde a última eleição, das duas últimas eleições? Eu acho que nós temos que ter uma visão global. Assim, o mundo hoje está polarizado. Nós temos uma extrema-direita que cresceu muito. A eleição do Bolsonaro é fruto desse crescimento e de uma estratégia, que tudo ali é estratégia. Nada disso é por acaso. Sim. Por isso é que eu acho que eles estão forçando, já viram que vão ser condenados, para tentar uma prisão preventiva, para criar um fato novo. Essa polarização, ela tem que acabar. O Brasil não vai ter paz se nós não conseguirmos ter, pelo menos, uma estabilidade mínima política. Eu escrevi um artigo dizendo que eu tenho uma saudade enorme, da época que eu fui dono do Piantela. Quarta-feira e quinta-feira terminava as sessões, eu sentava na mesma mesa com o Genuíno, Zé Disseu, Delfim Neto, Antônio Carlos Magalhães. Quer dizer, o Brasil convivia, conversava. Hoje não existe mais isso. Essa polarização tem que acabar. Aí nós temos visões diferentes de como acabar a polarização. No meu ponto de vista, a melhor forma de acabar é o judiciário ser rápido, condenar, prender quem tem que prender e virar a página. O Supremo Tribunal não pode virar uma delegacia de polícia, não pode virar um lugar que só julga processo penal. Claro, eu respeito quem diz o seguinte, não, a anistia vai apaziguar. No meu ponto de vista, a anistia iria dar margem para que essas pessoas voltassem a fazer o que fizeram. Se fizeram, tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, gente. Não é pouca coisa. Sim. É contra o Estado Democrático de Direito. Se fizeram e se tiver uma anistia, essas pessoas vão sentir a vontade para estarem nas ruas. Agora, se você faz aquilo que se faz num país que tem a democracia estabelecida, não é perseguição, não é nada disso. É levar a julgamento e responsabilizar quem fez um crime tão grave. Para mim, eu entendo que é possível julgar esse caso especificamente do Bolsonaro, até setembro, ainda na vigência da presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Se você tem uma condenação e o cumprimento daquilo que tem que ser feito, razoavelmente simples, que você possa, depois disso, chegar a alguma pacificação nacional. Fácil não é, porque está havendo realmente uma polarização no mundo inteiro, não é só no Brasil. Evidentemente, esta entrevista do Pode Cá Liberados, ela, como todas, graças a Deus até agora, né, irmã Leila? É verdade. Ela vai causar repercussão em função de posições do que você acabou de colocar, que é a polarização, né? Se não houvesse polarização, não teria nas redes sociais a repercussão de gente que ataca, inclusive. Sim, né? Que perde o nível completamente, porque um homem preparado como o Dr. Cacai não tem que se preocupar, né? Eu tenho certeza que não se preocupa. Mas por falar em rede social, só lembrar aqui, não vou ler inteira a carta sua ao presidente Lula, mas só a primeira parte aqui que é poética. Lula, a esperança da democracia, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Isso simplesmente é de Clarice Lispector. Cajuru, é muito interessante você ler isso aí, que para mim isso aí resume o que eu pensava na hora que eu escrevi. Porque quem faz política, vocês dois são senadores,
sabe o tanto que é difícil você, às vezes, tomar decisão cortando na própria carne, afastando pessoas do seu grupo, tendo que tomar posição no momento difícil, por exemplo, nessa questão específica do Eduardo Bolsonaro. Qualquer democrata tem que se posicionar. O cidadão não pode sair para fazer uma campanha contra o Brasil. Eu acho que a Clarice, que é uma poetisa que eu adoro... A melhor para mim. Ela exprime bem isso aí, ela expressa de uma forma perfeita. Para você governar, especialmente no momento polarizado, você tem que ter coragem de cortar na própria pele. Não é fácil. E acho que isso faltou um pouco nesses 2 primeiros anos do governo Lula. E eu quis expressar isso, eu fico muito feliz de você ler essa citação dela, porque é um pouco isso. Ninguém sabe o que sustenta a democracia plenamente, ninguém sabe o que sustenta a estabilidade democrática, ninguém sabe o que sustenta o governo. Cabe a nós, do meu ponto de vista, ter a coragem de fazer o debate, de dizer o que pensa. Veja bem, você falou sobre rede social. Como eu não tenho rede social, eu não leio nada de quem me critica. Quem me manda no WhatsApp, normalmente é meu amigo favorável a mim. Então eu fico feliz da vida. Não se contamina, né? Não me contamina. E também, para ser sincero, eu acho que a gente não pode se levar tão a sério. Eu não perco de maneira alguma o sono por causa de críticas. Evidentemente, se eu tenho coragem de vir a público dizer que o Bolsonaro será condenado em pouco tempo, que o filho dele tem que ser investigado agora, porque está fazendo um crime contra o Brasil, é óbvio que metade do Brasil não vai gostar disso. Claro. Felizmente, como não tem rede social, eu não leio o que eles escrevem. Vou passar para a Lei, mas só para lembrar a Clarice Lispector aqui, é aquela de uma frase, para mim, insubstituível, né? Aquela que ela fala que ela sabe tudo a respeito dela, né? Nem para menos, nem para mais. Eu sei quem eu sou. Nem para menos, nem para mais. É fantástico. A poesia que, de certa forma, a mim, pelo menos, é que me sustenta no dia a dia. Eu leio poesia todo dia e só um detalhe. Sim. Na pandemia, eu fiquei em casa todo o tempo, eu comecei a recitar poesia no final da tarde e fiz um programinha só para 10, 15 amigos, poesia no final da tarde. No final de 6 meses, eu já mandava para quase 1.000 pessoas. Fiz isso durante 3 anos. Eu estava em Lisboa fazendo uma palestra, em Óbidos, e um professor lá falou assim, você provavelmente é a pessoa que mais leu poesia ininterruptamente no mundo. E quais são os seus principais, assim, os seus prediletos? Assim, seus Fernando Pessoa, para mim, vários deles, né? Quando eu era novo, eu gostava de Roberto Caeiro, depois fui para... Você vai mudando, Fernando Pessoa, ele próprio... Só sobre Fernando Pessoa, é dele ou não aquela que ele fala o seguinte, eu não morreria se morressem todos os meus amores, mas enlouqueceria se perdessem todos os meus amigos. Isso foi Pessoa? Dizem que sim, porque você tem muita coisa na internet hoje que não tem como... Eu nunca consegui ver isso no livro, procurei muito. Eu tenho praticamente todos os livros dele, inclusive para mim o melhor deles, que é o livro do Desassossego. Sim. Que é o grande livro dele. Mas eu tenho muito poeta que eu gosto muito, inclusive um poeta mineiro, Leão de Formosa, que não é muito conhecido, mas que tem uma poesia chamada Sonetilha Existencial. O homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Olha, muito bom. E ele é desconhecido? Eu editei o primeiro livro dele. Carlos Drummond de Andrade? É incrível, ele é uma figura... Depois, no meio literário, ele tem nome, mas não é uma figura conhecida popularmente, não. Ô Leila, depois você pode fazer duas juntas. Eu só vou... colocar aqui algo que você do outro lado deve estar curioso também. E ninguém até agora comentou nada depois daquela carta sua repercutida no mundo inteiro para o presidente Lula sobre o isolamento dele político. Depois daquilo, Lula falou contigo ou não? Não, eu não quero comentar questões pessoais assim, porque... Eu já ia perguntar, ainda bem jornalista que tem que perguntar, né? Ainda bem, a gente tem que ter um jornalista tem que perguntar. De não ser deselegante. Eu acho que talvez eu dei um passo um pouquinho além em público, depois é melhor ficar quieto. Perfeito. Bom, Cacá, e assim, voltando agora para a questão aqui de Brasília, né? Tem um caso que você cuida, que é o caso do crime da 113 Sul. Você defende, faz parte da defesa da Adriana Vilela,
que foi condenada por ter sido a mandante do assassinato dos pais e de uma funcionária da casa. Como é que você está enxergando, agora que vocês recorreram, né, da condenação, e que pé que está, né, a situação, e como é que foi para você tratar desse caso? Porque foi muito forte, né, a repercussão a nível de sociedade, Distrito Federal e de mídia. Esse caso... Só um segundinho, por favor, doutor Cacai. Televisão brasileira tem tempo. Eu vou aproveitar que a pergunta é muito oportuna, tanto que você já começou a responder, não deu nem para eu entrar. Por quê? Porque temos o menor intervalo da televisão brasileira, e é um só, e voltamos já e já. Você tem muita vida pela frente. Não deixe tudo para trás. Valorize a vida. Evite acidentes. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos para a última parte. Infelizmente, televisão é tempo, porque aqui assunto há para valer e há para a gente ficar até madrugada. Para o mundo inteiro, 190 países. A Leila deixou uma pergunta muito oportuna. Quer resumi-la ou já vamos direto para a resposta? Eu gostaria que ele comentasse um pouco, né, sobre o caso da Adriana Vilela, o crime da 113 Sul e toda a repercussão que houve na cidade e a condenação. Leila, quando nós entramos nesse caso, o caso já estava viciado e ela já estava pré-julgada pela mídia. Ela foi presa injustamente 2 vezes. O caso foi talvez o maior escândalo que eu vivi em 40 anos de advocacia. Pra você ter ideia, a primeira delegada foi presa, expulsa da corporação por interferir na prova. A segunda delegada é acusada de ter torturado gente, de ter feito um trabalho absolutamente, eu diria, quase insano, junto com o Ministério Público. Nós fizemos, quando nós entramos no caso, nós fizemos aquilo que é a coisa mais difícil do processo penal. Nós fizemos a prova negativa. Nós provamos de forma irrefutável, através de uma linha do tempo, que a Adriana não poderia estar na cena do crime. Então ela obrigatoriamente teria que ser inocentada. Só que o júri é a única decisão no Brasil que é contrário ao artigo 93 da Constituição, que diz que toda decisão tem que ser fundamentada. O júri não se fundamenta. E houve uma condenação, porque havia uma condenação prévia à época, especialmente midiática. Bem, nós estamos agora no STJ enfrentando uma situação quase teratológica. O ministro Schietti, que é o relator, que é um homem sério, técnico, ele deu um voto longo, onde nós estamos querendo anular o processo para levar novamente a julgamento. O Tribunal Superior, o STJ, não pode absolver, porque existe um julgamento soberano por parte do júri, mas pode levar a outro julgamento. O ministro Schietti disse que, tecnicamente, o processo não comprova que ela é culpada, porque não é culpada, mas que acha que tem a soberania do júri. Veja bem, para que serve o Poder Judiciário? Para que serve o juiz? No meu ponto de vista, e respeitosamente. Se o juiz chega à conclusão de que determinada pessoa não é culpada, não tem prova contra ela, ainda que condenada no júri, obrigatoriamente tem que prevalecer um princípio constitucional do indúbio pro réu. Ela tem que ser absolvida. Por isso eu subi à tribuna há 15 dias atrás do STJ e comecei assim: estamos julgando a Adriana Vilela, que o Brasil inteiro sabe hoje que ela é inocente. O Brasil inteiro, porque nós comprovamos, através de um trabalho técnico extremamente meticuloso e bem feito, de que ela não seria possível ela estar na cena do crime. Então, nós acreditamos, nessa discussão técnica agora, há um pedido de vista, que deve, talvez, em 60 dias voltar, nós acreditamos que vai prevalecer o direito nesse sentido. Existe um princípio constitucional, não é fácil de entender, é complicado. Um princípio constitucional que tem, evidentemente, que impedir que o Poder Judiciário, o juiz togado, que sabe que não existe comprovação contra ela, essa pessoa, o princípio de indúbio pro réu existe em qualquer democracia do mundo. Você não pode levar uma pessoa que não tem culpa provada para a cadeia. Então, imagina o que é você condenar uma pessoa tendo dúvida. Então, se a dúvida se resolve a favor do réu, a nossa expectativa é que a gente consiga levar novamente esse processo de julgamento. Olha, eu posso garantir a você que acompanha esse caso de alguma forma.
Adriana é inocente. Certo. Né? Deixa eu só concluir uma coisa. Tem um documentário que está saindo agora, né, no streaming, a respeito do crime da 113 Sul. O que você acha? Você acha que esse documentário, nesse período, nesse momento, interfere em alguma decisão? Olha, é uma coisa interessante. Muita gente acha que fui eu que organizei para sair esse documentário. Pois é. Pelo contrário, a defesa técnica era contrário por um motivo muito simples. Porque eu não queria expor mais a Adriana. O documentário na Globoplay tem uma exposição enorme. Mas o documentário foi muito técnico. Então, para efeito eu diria, de opinião pública, eu achei muito interessante, porque a quantidade de gente que tem rede social, o pessoal do escritório tem, e que diz que houve uma repercussão enorme, foram feitos movimentos Adriana livre, Adriana inocente e tal. Isso é muito favorável, primeiro para ela, que fez um bem danado para ela, essa repercussão. Agora, tecnicamente, eu não acredito que tenha grande influência. Eu vou te dizer por quê. Porque o que o STJ vai decidir é o seguinte: não tem prova contra Adriana Vilela. Mas tem uma decisão do júri, que diz que é soberana, mas a soberania não alcança isso, do meu ponto de vista, que tem que ser mantida. É correto, mesmo não tendo prova, levar uma pessoa para a cadeia? É uma discussão técnica, é uma discussão que eles vão fazer absolutamente técnica. Bom, eu queria passar para um outro assunto agora. Lembrar que em um dos últimos jantares com o presidente Lula, não sei se você estava, irmã Leila, ele disse o seguinte: Cajuru, vocês todos, vocês sabiam que eu quero em 2026 enfrentar o Jair Bolsonaro? Por favor, eu quero que ele seja o meu adversário, que eu vou mostrar para ele que quem tem o governo na mão só perde a eleição se for muito ruim, e eu não vou perder. Aí eu te pergunto, naquela colocação sua, até de 28 anos de prisão que o Bolsonaro pode sofrer, o Bolsonaro, estando condenado, preso ou não, estando condenado, em 2026, você realmente pensa como Lula que ele seria o melhor adversário ou não? Que aí o Lula vai esperar quem vai ser o nome de direita a substituir o Bolsonaro? Eu entendo que o raciocínio do Lula seria bom enfrentar o Bolsonaro para tentar mostrar realmente quem é que tem alguma coisa que fez pelo Brasil. O Lula tem muito o que mostrar, o Bolsonaro não tem praticamente nada. Mas não vai ser possível, porque ele vai ser condenado e vai ficar. Ele já é inelegível e ele continuará inelegível, né? Então, penso até que é uma coisa interessante. As pessoas falam: por que o Tarcísio se expôs indo nessa manifestação tão forte em que se xingou o ministro Supremo? Não é muito o perfil dele. Porque ele está atrás dos votos do Bolsonaro, porque sabe que o Bolsonaro vai ser condenado e vai ser inelegível. Mas você acredita que o Tarcísio queira ser? Porque eu acho que ele não sairá para enfrentar. Que ele vai para a reeleição. Eu acho que ele não vai deixar uma reeleição razoavelmente tranquila do segundo maior orçamento do Brasil, do estado mais forte do Brasil, para enfrentar o Lula. Entendeu? Assim, na verdade, eu penso, como o Lula falou para vocês, um presidente da República, no exercício do poder, perder uma reeleição é raríssimo no sistema presidencialista. Bolsonaro só conseguiu. Se o Bolsonaro tivesse feito 2, 3 coisas que o Ciro Nogueira falava, ele teria se elegido. A pandemia foi bastava ele ter se vacinado, Exatamente. se conseguisse não falar mal das pessoas como ele fala, mas aí não seria o Bolsonaro. Essa que é a questão. Eu acho que qualquer que seja o candidato, o Lula estando com garra, e acho que terá, para ser candidato, o Lula vai ganhar em 2026. Tá, porque, só rapidinho, Leila, porque você não vê nenhum nome de direita, sem ser o Tarcísio, que não vai ser, como muita gente fala, e ele contou isso pessoalmente para o Datena, inclusive. Não tem um nome da direita hoje, na sua opinião, olha, que passe, por exemplo, de 10, 15% de votos? Eu acho que pode ter. Se tiver uma direita civilizada, seria bom para o Brasil. Você voltar à discussão... Então, mas quem conta, pelo amor de Deus? Quem? É difícil. Caiado, é difícil. Ratinho, Zema, eu acho, eu sou Eduardo mineiro. Bolsonaro? Eu sou mineiro, mas o Zema não tem condições de governar o Brasil. Depois do que ele fez em Minas Gerais, eu acho que é muito difícil. Mas claro que pode surgir uma Michele, pode ser uma pessoa que parece que tem uma voz. Para ser presidente da República? Não estou dizendo que ela tenha condições de ser, não. Estou dizendo... Mas tem um nome que pode chegar forte. Um nome que pode chegar, né? Porque... Mais forte do que um filho dele? Eu acho que sim, hoje está. Hoje a Michele tá eu acho que sim, ela tem uma série de apelos. Agora, eu penso o seguinte: na política, você não pode escolher adversário. Quer dizer, o que o Lula tem que fazer?
fazer um governo que seja, fazer o que está fazendo, a repercussão da última semana é extremamente extraordinária das coisas que ele consegue fazer. Mas o governo tendo um pouco mais de liga, eu penso que o Lula seria imbatível na reeleição. É claro, nós estamos há 2 anos da eleição, fazendo uma série de ajustes econômicos. E tem uma coisa, Cajuru, você que é um profundo conhecedor da política. Nas últimas eleições, que nós tivemos a eleição, do meu ponto de vista, da barbárie contra a civilização, só o Lula, ele falou isso comigo aqui em casa no dia que veio aqui para comemorar a diplomação. Eu não queria mais candidatar, ele disse. Só ele ganharia, ninguém mais ganharia. Só que para conseguir ganhar, ele teve que fazer uma frente ampla demais. Sim. E aí, na democracia, quando você faz essa frente, você tem que governar com ela. Então, vira uma coxa de retalhos o governo. Não é fácil. Ali você tem, certamente, pessoas que jamais deveriam estar no governo, mesmo na visão dos mais próximos do Lula. Mas é assim que você restabelecer a democracia. Isso tem custo. E assim, esse custo, no meu ponto de vista, ele é módico. É alto. Ele é alto, mas ele é módico no sentido de que se a democracia prevalece, vale a pena. E aí você tem uma grande vantagem. Daqui a 2 anos tem outra eleição. Se o governo tiver estabilizado, a economia estiver mais estabilizada, eu acho que seguramente nós teremos mais facilidade, podemos fazer uma frente menos ampla. E tem uma coisa que é interessante. Você vê as últimas manchetes sobre a economia no Brasil. Uma série de boas notícias, mas sempre com uma vírgula e uma observação dos grandes jornais criticando. E a última é assim, fizeram uma pesquisa com a Faria Lima. 90% da Faria Lima é contra o Lula, só 10% apoia o Lula. Significa o quê? Que o governo está no rumo certo. Eu penso exatamente assim. Cacai, você falou um pouquinho do contexto geopolítico, né? As questões sobre polarização. Eu particularmente vejo que um episódio acirrou muito essa polarização, que foi a questão da Operação Lava Jato. Né? A Lava Jato tratou muito sobre o combate à corrupção. Você acha que a Lava Jato deixou, de concreto, algum legado com relação ao combate à corrupção? Ou você vê muitos aspectos mais negativos sobre o trabalho que foi exercido, feito naquela operação? Então, só acrescentando a sua pergunta, muito oportuna de novo, Sérgio Moro, para você, hoje, ele teria que estar onde ele está ou teria que estar condenado? Olha, a Operação Lava Jato, 90% dela é negativo, completamente negativo. Na verdade, é uma operação política, midiática, conduzida por um juiz absolutamente parcial. O Moro foi o principal eleitor do Bolsonaro. Ele se prestou a prender o Lula, porque o Lula ganharia, era o único que ganharia naquele momento, para poder tirar o Lula da disputa. E ele ousou aceitar como pagamento, qualquer estudante de direito de primeiro ano sabe que chama-se corrupção. Ele aceitou ser ministro do Bolsonaro da Justiça, ainda com a toga nos ombros, ele foi chamado, que aquilo ali é algo que a nós, que temos formação jurídica, ofende. Como é que um cidadão prende o opositor, é o principal eleitor do Bolsonaro e aceita ser ministro? Então, assim, não se faz combate à corrupção da forma que se tentou fazer. Aquilo era um projeto político. A Lava Jato era um projeto político. A República de Curitiba tinha o Moro e os seus procuradores adestrados como projeto político. Tudo. Estupraram o Instituto da Delação Premiada. Reconheceram que prendiam para fazer delação premiada. Isso é tortura. E depois tinham objetivo político. Se o Supremo Tribunal não tivesse determinado o congelamento daquele fundo, eles já teriam começado, o Fundo Partidário Brasileiro está perto de 5 bilhões. Eles começariam com 3 bilhões, o grupozinho deles, para fazer política. Então, assim, o Moro tem que ser responsabilizado. Esse relatório do CNJ, que está há 9 meses parado, engavetado pelo Dr. Paulo Gonet, eu digo aqui porque eu disse a ele, pessoalmente, já escrevi sobre isso, ele tem o direito de arquivar, mas ele não tem o direito de deixar na gaveta. Porque o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é presidido pelo presidente do Supremo, que era contrário a essa votação. O corregedor colocou em votação plenária, ganhou, e o relatório diz que o Moro e o seu grupo cometeu corrupção, peculato e organização criminosa. Tem que julgar. Eu falo isso muito para os ministros do STJ, faço muito para os ministros do Supremo.
Eu não sou um cidadão que quero ter, como eu fui talvez o que mais combateu desde o início da Lava Jato, no final eu tive 33 clientes na Lava Jato, mas eu deixei de ter 100, porque eu não fazia delação premiada, por conhecer os métodos que eles usavam e tal. Então eu acho que a sua pergunta é muito oportuna. Denuncia, julga, e o Poder Judiciário vai dizer se ele cometeu crime ou não. O que não se pode ter, que isso remete a uma época triste da Procuradoria, é um relatório com essa força. Gente, não é uma denúncia feita pelo advogado que eu fiz a vida inteira correndo no Brasil, não. É um relatório aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. Quer dizer, outro dia eu estava conversando com alguns senadores e deputados. Tem que cobrar isso todo dia. O Poder Judiciário, ele só age, como você sabe, Cajuru, se provocado, ele é um poder inerte. Para ser provocado, nós temos no momento pré-processual, a pessoa mais importante do Brasil, tem poderes imperiais, é o Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República não denuncia, não tem como ter processo. Se hoje o Supremo Tribunal se reunir à tarde e falar, os 11 ministros, vamos abrir um processo contra o Moro, não pode. Tem que ter a manifestação do Ministério Público. Esse é o sistema constitucional. Mas eu acho que a Lava Jato era um projeto de poder, não era absolutamente um projeto abalar a corrupção, enfrentar Combate a à corrupção. Nada. Além disso, assim, o juiz não pode ser combatente da corrupção. Vocês, senadores da República, têm a obrigação de denunciar, Sim, de claro. controlar e tal. O juiz não. O juiz tem que julgar tecnicamente aquilo que está posto no processo. Ali foi um projeto de poder que, de certa forma, deu certo. Eles elegeram o presidente da República, Bolsonaro é um fruto da Lava Jato, elegeram o Moro, senador da República, e várias outras pessoas. Deltan já está cassado, mas o Moro não está cassado E ainda. foi o fato que acirrou mesmo a polarização no país. Não tenha dúvida. Agora Não tenha se dúvida. prepare para, vou deixar a última pergunta a Leila, como sempre, e ela que também abre esse quadro esperado. Defina em uma palavra. O Brasil tem um sonho. Milhares de brasileiros têm um sonho. Tirar do papel o desejo de uma vida digna. Comida na mesa. Oportunidades. Casa própria. Crédito para empreender. O Brasil tem um sonho: romper o ciclo da pobreza. E em Goiás, esse sonho está saindo do papel. Nosso estado teve a menor taxa de pobreza da sua história e a maior redução de extrema pobreza do país. Resultado do trabalho do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil, com mais de 30 ações que combatem a fome, cuidam e emancipam as famílias. Já são mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas por este programa inovador, que está sendo copiado em outros estados e já virou exemplo para o país. Goiás Social, fazendo de Goiás o estado número 1 também em superação da pobreza. Defina em uma palavra para a gente finalizar. A Lava Jato. Uma fraude. Uma fraude sob todos os aspectos. Perfeito. Então aí eu vou continuar. Vamos. Você começou assim. Vamos lá. Em uma palavra, Sérgio Moro. O autor da fraude. Defina em uma palavra: polarização. Uma tristeza para o país. Isso faz com que a gente perca a racionalidade. Reforma ministerial. Necessário fazer. A frente tinha que ser ampla no início, mas já está na hora de ter mais a cara dos democratas e da esquerda. Aproveitando, democracia. É o que nos sustenta e nos resta. Em uma palavra, a advocacia criminal. Para mim é uma paixão. Eu acho que para a sociedade é uma necessidade que seja ética, que seja combatente e que tenha coragem. Em uma palavra, STF. O Supremo hoje sustenta a estabilidade do Brasil. Então eu vou seguir. Em uma palavra, ministro Alexandre de Moraes. O homem certo na hora certa. Corajoso. Defina em uma palavra: Lula. O maior político brasileiro. Define uma palavra, Jair Bolsonaro. O pior político brasileiro. E para finalizar, o Cacari. Eu sou um amante da liberdade, da poesia e que, como não consegui ser poeta, virei advogado criminal. Ah, muito bom. Vem cá, só falando de outro lado, já que a Leila tocou aqui, aí você até declamou poesia, né? Como é que é o doutor Cacai, do outro lado dele, a música para ele?
O que te encanta na música? Qual que é uma que de manhã no chuveiro, de repente, você desagrada a Valéria, sua esposa, e começa a cantar? Caju, eu sou um cantor frustrado. Eu sei. Eu ganhei o prêmio de cantor amador do Roberto Carlos e quem entregou o prêmio foi ele. Eu trouxe aqui em casa o João Carlos Martins, contratei um piano, porque ele disse assim, eu ouvi você cantar e queria tocar para você cantar. Eu cantei com ele. Você não sabia disso, não? Não sabia. Recentemente eu estava numa festa do Prerrogativa e a Alcione estava no palco, ela falou, Cacai, é você? Sobe aqui, eu cantei com a Alcione. Nossa, que honra, Então, assim, maravilhosa. Que coragem, né? Não, também. Que ousadia. Eu acho que a música, é impossível viver sem música. Mas eu gosto muito de cantar. Eu acho que... Quem canta seus males espantam. Tudo. Não, e assim, é muito interessante, porque eu faço muita festa aqui em casa cantando. Tem até um episódio interessante, porque o ministro Barroso é meu vizinho. Quando ele chegou em Brasília, há muitos anos atrás, ele gosta de cantar também. É muito meu amigo ele, eu respeito muito ele. Eu levava para as festas, apresentando as pessoas, eu cantava e ele cantava, e eu era muito mais aplaudido que ele. E aí ele ganhou, virou ministro supremo. E eles fizeram uma covardia comigo, fizeram uma festa, eu cantei e ninguém aplaudiu. E ele cantou, as pessoas aplaudiram de pé. Aí, passado 1 ano e meio, ele ficou muito duro no processo penal e tal. E aí nós fizemos uma festa, ele cantou e ninguém aplaudiu. Aí eu cantei e todo mundo aplaudiu. Na vida você não pode se levar tão a sério. Cacai, a minha maior é dele. Eu entrevistei no Rio de Janeiro, graças a Deus. Frank Sinatra, My Way, a tua maior. Olha, se você perguntar... Porque My Way tem a ver com ele. A tradução da música é o quê? Fiz tudo do meu jeito. A tradução dela é lindíssima. É interessante, porque assim, se você perguntar para 10 pessoas que vêm nas festas que eu faço aqui, eu fiz uma festa interessante, que eu trouxe o Bruno, não trouxe o Marrone, porque o Marrone não canta bem, e trouxe a Alcione, e fiz uma dupla Bruno e Marrom. Foi a festa mais sensacional que eu já vi. Ótimo. Era para ser 150 pessoas, vieram 800. Mas se você perguntar para esse povo que gosta das boemias, vão dizer que a minha música preferida é Evidências. Porque, Evidências! Onde eu vou, tanto é que eu adoro vôlei. Sim. Nós fomos em todos os jogos do vôlei das Olimpíadas, a Valéria é apaixonada por vôlei, nós fomos em Paris. E quando terminava o jogo do vôlei, não sei se você estava lá, quando a gente ganhava, tocava Evidências. O estádio inteiro, os franceses, inclusive, cantando Evidências. Que sensacional, sensacional. A cultura brasileira é incrível. É incrível. Se você me perguntar o que eu gosto, eu vou falar, porque eu sou de Brasília. Eu queria saber o teu Legião gosto musical. Urbana. Eu gosto, a música que eu gosto é Canção da América, do Milton Nascimento. Eu sei, adoro. você ama o Bituca. Mas eu sou Legião Urbana e Capital Inicial aqui, ó, na veia. Geração Coca-Cola. Bem, já chegamos ao final, infelizmente. É uma pena, né? foi incrível, incrível. Que ótimo. Que papo bom. Eu já tinha tido um com você e eu nem contei para a Leila. Eu vou deixar a Leila ficar surpresa com a entrevista dele, o maior advogado criminalista, mais preparado, mais culto do país, mais polêmico em função do que fala, e fala com muita propriedade de tudo, especialmente de política, o Dr. Cacai. E nós, nas redes sociais, nos canais abertos e fechados e no mundo inteiro nos aplicativos Smart TVs, voltamos com o Podcast Liberados no próximo domingo, dia 30 de março, com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, maravilhosa. Isso aí. Deus Obrigada, saúde. Cacai. Obrigado a vocês, Beijo. uma alegria estar aqui. Tchau, gente. Obrigadíssimo, Cacai. Você tem muita vida pela frente. Não deixe tudo para trás. Valorize a vida. Evite acidentes. Goiás inteiro acaba de ver mais uma edição semanal do programa de entrevistas Talk Show Podcast Liberados, e voltamos no próximo domingo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Fonte TV, canais 5.1 e 15.1 e também na Sky.